A igreja está feliz de receber o pastor Marcos Feliciano mais uma vez. Isso. Deus abençoe. Muitíssimo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz aqui? Encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim então e sorrir. Okay? Vamos estar em pé mais uma vez. É uma alegria muito grande poder estar aqui de volta no Projeto Vida Nova de Irajá. O apóstolo Ezequiel Teixeira, que é um amigo, um pai. Ele me abandonou, mas hoje eu fiquei muito feliz quando olhei minha agenda e vi que era para cá que eu vim. Muito obrigado. O Senhor me adote como filho. O estado do Rio de Janeiro já me adotou, né? Sou apaixonado pelos cariocas. Estou até arrastando o R já. Estou até arrastando o R. Eu não sou libanês, pastor. Eu sou descendente de português, olha só. Você riu por quê, irmão? Não entendi a risada. Abra sua Bíblia comigo. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e o versículo 1. Glória ao nome de Jesus. Há algo novo no ambiente hoje. Desde a hora que eu atravessei aquela porta, eu senti algo diferente aqui. Meus olhos não param de lacrimejar. A unção de Deus hoje, ela é forte. Haverá um peso de glória sobre esse ambiente hoje. Atos 3, o texto é conhecido. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, que era a hora 9. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e os seus artelhos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso, ou por causa daquilo que lhe havia acontecido. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Atravesse a faixa de Gaza, o corredor por um momento, isso. Aperte a mão do irmão que está do seu lado com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Oremos. Pai, mais uma vez eu te glorifico e te exalto por estar aqui nessa igreja que nunca foi, não é e jamais será uma igreja comum. É uma igreja, Senhor, onde o Senhor tem transformado no palco da sua glória, na manifestação da sua presença. E o que eu gostaria que ocorresse hoje aqui, Pai, sinceramente, é que acontecesse nesta igreja o que aconteceu em Cesareia Marítima, quando Pedro estava pregando. Seu espírito achou que Pedro havia falado demais, interrompeu o pregador e caiu sobre a multidão. O meu desejo, Pai, é esse: que em certo momento o Senhor me interrompa de pregar e caia a sua glória de forma pesada sobre esta multidão na noite de hoje.
Antes de começar a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os 2 pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque esta grande igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu sobre esta igreja hoje e mandasse do céu para a terra uma comitiva angelical. Que esses anjos descessem trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. E o que não é, prepare ele para ser atingido pela glória do fogo do meu Deus. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele merece. Para essas 7 semanas de avivamento, aprove ao eterno Deus que uma delas Ele reservasse para que eu fosse o profeta da noite. E eu pedi ao Senhor uma mensagem de impacto, uma mensagem que viesse trazer alegria e responsabilidade ao coração de toda a igreja. A palavra avivamento está em uso, não só aqui, mas nos quadrantes do planeta Terra. A igreja sente a necessidade de uma experiência mais forte, mais íntima, de uma experiência metafísica, sobre-humana. A igreja carece de um toque divino, porque os dias são maus e a igreja tem sido atingida, atacada. Satanás não tem tido piedade. Todas as oportunidades e brechas que ele tem encontrado, ele tem mirado seus mísseis contra a igreja. E ora é uma tribo que é atingida, ora é outra tribo que é atingida. E as tribos que não são atingidas deveriam orar, pedir a Deus para confortar as que estão sendo atingidas e pedir a Deus que os guarde para não serem atingidos. Estou falando por parábolas e eu sei que o povo do Senhor é inteligente, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Estamos na mira de Satanás e ele tem lutado muito para nos atormentar. E um dia desses, orando como bom pentecostal que sou, eu dei um pinote para cima, fiquei com raiva do diabo e disse: fique sabendo, Satanás, que a partir de hoje eu vou convocar a igreja para uma revolta. Chega de ser atormentado. Agora quem será atormentado será você. Nós vamos atormentar o diabo daqui para frente. Se houver algum demônio escutando por aí, leve a mensagem correndo ou voando ao inferno, porque o povo que veio nessa noite não volta para casa andando. Vocês voltam voando nas asas da revelação do Senhor. E só para eu ter certeza que estou pregando para o povo certo, aquele grito de glória a Deus que faz estremecer irá. Perfeito. A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é as igrejas que assombram. E não se assuste com esta palavra, porque ela não é feia e não está alienada a nada fantasmagórico, a nada feito de ectoplasma. Esta palavra assombro, ela não tem um sentido pejorativo. Pelo contrário, é uma palavra que diz que vamos provocar espanto, vamos chamar a atenção dos homens. E é isso que o Senhor Deus dará sobre a sua vida, sobre a sua congregação depois de hoje. A sua igreja vai assombrar este século. Precisamos de igrejas assim. Precisamos de um povo que possa se erguer e saber usar a autoridade e o poder que tem. Saber usar a unção e a revelação que Deus lhes deu. Profetizamos todos os dias na igreja dizendo que nós somos comuns, que temos poder, que temos autoridade, que o diabo é um Zé Mané da vida. Mas parece que só ditamos essas frases de efeito dentro dessas 4 paredes aqui. Porque ao sairmos daqui, até aqueles que têm esta unção do leão da tribo de Judá, parece que voltam para casa como gatinhos mimados, como gatinhos amedrontados. Alguns não têm coragem de passar na porta de um terreiro de feitiçaria. Outros, quando alguém lança sobre eles uma praga, até se esquece que é evangélico e acaba fazendo o sinal da cruz. Depois tem que pedir perdão a Deus 2 vezes. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a autoridade que você tem será revelada.
E você não vai sair daqui mais de cabeça para baixo. Você vai voltar para casa pisando, e pisando com brasas de fogo sobre os demônios. E eles não vão mais atormentar a sua família, nem vão mais atormentar a sua história. Eu repito o que disse no começo: nós deixaremos o diabo atormentado. Alguém me acompanha nessa sentença? Diga: eu te acompanho, pastor. Então dê mais um grito de glória a Deus, só para eu não me sentir sozinho. Desde o princípio, desde quando o homem a quem Deus amava estava na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, que ainda tinha um nome pequenino, que era Abrão. Depois o Senhor o engrandeceu e lhe deu o nome de Abraão. Desde o dia em que Deus resolveu olhar para aquela terra que foi mãe e meretriz de todo o paganismo do mundo antigo, onde os homens se curvavam diante de todos os possíveis deuses que as suas mentes criativas geraram. Desde a noite em que Deus entrou dentro da tenda desse homem e disse para ele: sai do meio da sua parentela, e eu te farei uma grande nação. E ele, sem pestanejar, sem perguntar onde estava a bússola, sem saber onde estava o mapa, ergueu, chamou toda a sua casa e disse: vamos sair, porque eu vi a voz de Deus. E eu imagino a família toda dizendo: mas qual Deus falou com você? Baal, Astarote, Marduk, Azera, a pseudo-deusa assim da Mesopotâmia. Qual Deus falou contigo, Abrão? E ele dizendo: o Deus que eu não posso ver, mas que eu posso sentir, porque quando ele falou comigo, as minhas entranhas se contorceram inteiras. Levantemos agora e vamos sair sem saber para onde ir. Nesse ato nasceu ali o grande desejo de Deus de ter uma igreja, porque a palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia, e o significado literal dela é exatamente isso: chamados para fora. Quando eu vejo Deus chamando Abraão da terra de Ur dos Caldeus, que gerara o sentimento de idolatria no coração dos homens, levando ele para o meio de um deserto, e depois dando a ele a promessa de autoridade, de revelação, de prosperidade, de crescimento, eu vejo Deus já nascendo, ou melhor, nascendo dentro da mente dele, o que nós chamamos hoje de igreja pré-estabelecida. E todos os templos que foram erigidos a partir de Abraão, todos os templos que foram erigidos a partir da sua família, das descendências que vieram depois, eu vejo o Senhor Deus se manifestando neles, e eles sempre assombraram a raça humana. Eu posso imaginar o povo de Deus caminhando pelo deserto e meio sem saber o que fazer, porque depois de quase 500 anos na terra do Egito, era impossível que eles não ficassem perdidos sem saber o que adorar, como adorar e onde adorar. Porque depois de 500 anos misturados com um povo que tinha os seus templos erigidos ao deus Anubis, a deusa Ísis ou Íris e tantos mais, vendo os egípcios darem a eles os seus sacrifícios, as suas ofertas, vendo que haviam imagens gigantescas, agora esse povo é arrancado como um forte do meio do Egito, estão a caminho de Canaã, e no meio do deserto eles são obrigados a parar e adorar. Não sabiam se deveriam adorar para a esquerda, se para a direita, se para trás. Deus, que é muito bondoso e sempre foi, chama o seu engenheiro Moisés e diz: Moisés, filho, vamos aqui ajudar o povo a me adorar. Eu quero que você construa para mim um santuário, faça para mim um templo, mas faça um templo móvel que possa ser montado e desmontado, porque o povo precisa de um objeto para adorar. Não adorar o objeto, mas um objeto onde eles possam estar fixos para adorar. E foi isso que o Senhor Deus deu a Moisés, e Moisés construiu o que foi para nós o primeiro templo móvel de Israel, que era o tabernáculo. Aquele lugar todo sagrado, bem místico, carregado de coisas belas, de coisas incríveis e de coisas exóticas, porque até pele de golfinho foi usada na confecção daquele santuário. Um santuário dividido em 3 ambientes, que Deus depois transformou isso em regra de fé, para que todos nós pudéssemos caminhar por eles: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E nós sabemos muito bem as coisas que aconteciam lá dentro, porque quando o povo paravam para adorar, a nuvem que os guiava parava, eles armavam aquele santuário, e as coisas que aconteciam lá dentro eram para assombrar qualquer um. Imagine você que um homem, recebendo o título de sumo sacerdote, colocava uma indumentária branca sobre o seu corpo, sobre ela uma indumentária colorida, e nas bordas com campainhas e romães, e ele trazia sobre o seu peito um grande colete com 12 pedras, nos seus ombros ombreiras com 6 pedras em cada lado, e na sua cabeça um grande chapéu chamado mitra, e uma frase escrita: santidade ao Senhor.
E depois de atravessar um lugar chamado de átrio, onde ele se lavava, e os levitas que ali estavam ajudavam a se vestir, quando ele ia para um lugar santo e conversava com os demais sacerdotes que lá estavam, depois de terem feito sacrifícios pela vida do sumo sacerdote, da sua família, imolavam então um animal e pegavam o sangue e colocavam nas mãos deste sumo sacerdote. E antes que o sumo sacerdote atravessasse o véu do templo, alguém amarrava uma corda ao redor da sua cintura, e os sacerdotes então abraçavam um pedaço do véu do templo, abriam para que o sumo atravessasse. E uma vez que ele estava lá dentro, disposto diante da arca do testemunho, e sobre a arca do testemunho, o propiciatório, que era a tampa onde estavam os 2 querubins de ouro, quando ele tocava as 4 pontas daquele lugar com o sangue que estava em suas mãos, inclinava a cabeça. Do lado de fora, os sacerdotes que seguravam a corda percebiam que parou o movimento, então todos se ajoelhavam. Logo atrás deles, os levitas percebiam que os sacerdotes dobravam os joelhos, os levitas se ajoelhavam. Logo atrás, os levitas, pela entrada da porta do santuário, Israel inteiro, 2.710.000 pessoas viam os levitas ajoelhados, e todos se ajoelhavam. E aquela nuvem chamada Shekinah que guiava, descia até um certo ponto, onde os homens podiam quase sentir o cheiro do fogo que estava sobre ela, e se dirigia até o terceiro espaço, que era o lugar Santo dos Santos. E no Santo dos Santos um facho de luz descia, e quando descia tocava as asas dos querubins, e o homem que estava ali, que era homem feito da mesma matéria que eu e você temos, vestido com aquela indumentária sagrada, naquele ritual todo perfeito, de cabeça baixa, não podia abrir os olhos, porque se abrisse os olhos lá dentro, ficaria cego. Só sentia o calor de um fogo que batia sobre o seu rosto, o incomodava, mas não queimava. Nesse momento, um homem feito da mesma matéria que eu e você sabia que estava diante daquele que fez o universo e sustentava o universo pela força do seu poder, e pelo poder da sua palavra trazia existência aquilo que não existia. E quando esta glória desaparecia e voltava para dentro da nuvem, esse sumo sacerdote percebia que o calor se afastava do rosto. Aí então ele podia abrir os olhos. Quando abriu os olhos, e agora você vai entender de uma maneira mais profunda por que ele tinha romãs e campainhas aqui nos pés. Porque eu, como assembleiano, passei a vida inteira, apóstolo, na escola dominical, alguém me dizendo que aquelas campainhas e romãs era porque caso ele caísse morto lá dentro e não houvesse barulho, as pessoas que seguravam aquela corda do lado de fora arrastariam o sumo sacerdote para fora. E eu, como curioso que sou, procurei em todos os livros, procurei onde foi possível, e não encontrei nenhuma história como essa na tradição dos hebreus. Nenhum sumo sacerdote nunca morreu no Santo dos Santos, até porque ele sofria uma preparação antes. Antes ele se lavava, antes oferecia sacrifício por ele, pela família. Ninguém era otário de entrar no Santo dos Santos em pecado, porque se entrasse, de fato seria fulminado. Foi aí que a minha memória de pregador que é curiosa, começou a pensar e a orar e falar: Senhor, para que é que então que ele tinha aquelas campainhas, e por que segurava aquela corda? E a revelação que Deus me deu foi tão grande, que quem é pentecostal agora aperte o cinto, senão você vai querer sair pulando aí dessa cadeira junto comigo. O Senhor me disse simples, filho, quando eu saía daquele lugar, e o sumo sacerdote, que era homem, lembrando sempre disso que era homem, quando percebi que o calor saía, ele abriu os olhos, e ele começava a olhar ao redor dele, que era um lugar, um ambiente fechado, e ele ainda sentia o cheiro da glória de Deus que estava ali. Ele parava para pensar e dizia a si mesmo: eu senti Deus cara a cara. A voz que aqui dentro trovejou como um trovão, dizendo que o povo está perdoado, não é voz de homem, nem de ninguém na minha família, é a voz do Deus que fez os céus e a terra. Quando caía a ficha, esta é a realidade, quando ele parava para perceber o que aconteceu, o corpo dele começava a tremer. Tremia porque o impacto era muito grande. Quando ele começava a tremer, as campainhas batiam uma na outra, e os sacerdotes do lado de fora diziam assim: ele já caiu em si, é hora de puxar ele, porque andar ele não vai conseguir mesmo, porque quem vê Deus cara a cara, sente a glória de Deus, é impossível controlar este corpo feito por raça humana. Arrastava o sacerdote, que vinha andando e vinha tremendo. Quando ele saía por fora da tenda, ele erguia as duas mãos e continuava tremendo. Você nunca se perguntou por que todo crente
pentecostal, quando é batizado com o Espírito Santo, ele se descontrola. Já percebeu isso? No dia do batismo com o Espírito Santo é uma coisa fora do comum. Eu já vi gente rolar debaixo do banco, eu já vi gente plantar bananeira, eu já vi gente sair correndo pelo meio da rua gritando. Se você não viu, você não sabe o que você perdeu. É a cena mais linda que eu já vi na vida, é de um crente possuído pela glória, pela presença, pela manifestação dessa coisa divina que nós chamamos de Espírito de Deus. E exatamente por isso ele tinha que se vestir daquele jeito. E por isso acorda, amados. Se nós soubéssemos o poder que há na nossa oração, se nós soubéssemos o poder que há na nossa intimidade com Deus, se nós soubéssemos o poder que há no nosso grito. Eu sou pentecostal, já disse isso, sou apologista dessa fé e não nego. Se você soubesse o impacto do seu grito de glória a Deus no inferno, se você soubesse o impacto do seu grito de glória a Deus nessa atmosfera, e para onde ele é carregado, depois que sai da sua boca, você não ficaria comum também. E você que fica me chamando de doido, ficaria 2 vezes mais doido do que eu. Grito de crente não fica na terra, ele atravessa o cosmos, ele chega dentro do coração de Deus. Eu te convido a adorar, melhor que isso, eu te convido a levantar a mão direita comigo, chacoalhe ela, agarre o ombro do irmão que está do seu lado, por favor, pede a ele licença e diga: é esse maluco aí que está mandando. Agarrou o ombro dele, agarrou o ombro dela, agarre o ombro dele ou dela, agarrou, chacoalhe ele até ele ficar irritado agora, irrita ele, tira ele do lugar, diga: foi para isso que Deus te trouxe aqui. Deus vai sacudir a sua fé, Deus vai sacudir a sua alma, Ele vai avivar a sua história, mas por favor, adore! Eu já não era muito certo da cabeça. Há poucos dias atrás nós fizemos uma cruzada em Jerusalém. Participamos de um grande culto lá, foi uma coisa muito bela. No dia seguinte, após a cruzada, eu fui com um grupo de irmãos até o Muro das Lamentações. E chegando lá no Muro das Lamentações, um dos nossos, ou melhor, os dois dos nossos, foram parados pelos judeus que não deixavam a gente ir perto do muro. E perguntamos o porquê, e eles apontavam para um lugarzinho que tinha um chapéuzinho assim, que é o kippá, isso aqui de papel. E a indagação que ficou era essa: por que para chegar ali tem que colocar isso na cabeça? E um dos nossos perguntou a eles: por que tem que colocar? E um judeu daqueles bem ortodoxos disse assim: porque toda vez que o homem coloca isso na cabeça, isso faz ele lembrar que ele não é o único, que acima dele tem alguém que precisa ser adorado, respeitado e glorificado. É muito forte aquela cultura. Aí eu cheguei lá, né, todo mundo lá com seu papelzinho de oração, colocando lá nas frestas do Muro da Lamentação. Eu também levei o meu papelzinho, que quando eu desenrolei foi daqui ao chão. Enrolei de novo para colocar lá dentro. Haja espaço para achar. Quando eu terminei de colocar, eu fiz a minha oração também, mas eu estou olhando de um lado para o outro, e tem uns orando, e só que eles oram diferente. Eles oram se chacoalhando inteiro assim. Eles não param de orar assim. Quando uns que não fazem assim, eles olham para cá, chacoalham de lado. Uns andam para cá, outros andam para lá, sem parar. E aquilo fez com que eu perguntasse ao nosso guia, que estava conosco, eu falei: amigo, por que eles oram assim? Por que eles se chacoalham todo? Ele disse assim: exatamente porque estão orando. Eu disse para ele: eu estou orando, mas não estou me chacoalhando. Ele olhou para mim e disse: então, você não está orando. Eu disse: como não? Ele disse: o judeu quando ora, ele ora não só com a boca, ele ora com o corpo inteiro. Ele está dizendo a Deus: Deus, cada célula do meu corpo está orando. O meu pé está orando, a minha mão está orando, o meu corpo está orando. Quando eu fui saindo dali, depois de andar uns 50 metros, é que eu entendi. Eu falei: Jesus, é por isso que quando eu estou cheio do seu Espírito, eu não consigo ficar sentado no banco da igreja. É algo que vai além das minhas forças, é algo que vai além do meu entendimento. Já percebeu que tem momento no culto que quando você viu, você já bateu as mãos juntas, você deu um soco para cima, você deu um salto, você agarrou o irmão do seu lado. Isso é inerente à sua própria vontade. É claro que você sabe o que está fazendo, mas você não percebeu que estava fazendo aquilo. Eu descobri que o nosso corpo, o corpo de um homem, uma mulher que tem intimidade com Deus, ele é movido à presença do Espírito do Senhor. Quando você está num culto e absorve a presença do Deus eterno que está aqui dentro,
tudo pode acontecer. Me preocupa muito é olhar para algumas pessoas aqui de cima que ficam paradas, paralisadas, exatamente como pessoas que parecem ter morrido há muito tempo e esqueceram de deitar. Eu te convido hoje a voltar a respirar o hálito do meu Deus e a entender que essa nossa fé é uma fé diferente. Essa nossa fé é uma fé viva, é uma fé fervorosa. E crente pentecostal, eu repito, que entende de Pentecoste, não vive de saudosismo e nem de teoria, mas que vive da experiência pentecostal. Culto para ele só tá bom quando a tampa da chaleira voa lá para cima. Se é verdade, eu quero ouvir o grito dos pentecostais aí. Se você não gosta de barulho, se você não se sente bem no meio desse tipo de avivamento que nós pregamos, ainda dá tempo de ir para casa para assistir Paraíso Tropical. Se ficar conosco aqui hoje, esse avivamento te leva para outro paraíso. Eu te levo para um paraíso celestial, debaixo de graça, de glória e de avivamento. Deus hoje quer uma igreja que venha assombrar, uma igreja que venha ser ainda o palco das suas revelações. Saia do tabernáculo comigo e entre no templo de Salomão. Vem para o dia da inauguração dele. Você vai ver o que é glória, você vai ver o que é poder, o que é unção. Você vai ver a mesma nuvem que se aproximou daquele tabernáculo se aproximar agora do templo fixo, erigido pelas mãos, entre aspas, de Salomão, mas que saiu do coração, do desejo do grande Davi. E no dia da inauguração, o próprio Deus entrou com a sua nuvem dentro daquele lugar. Deus pegou a sua carruagem celeste, sua Shekinah, e entrou dentro daquele santuário. E a Bíblia diz que a glória do Senhor era tamanha e era tão grande que alguns sacerdotes não conseguiam ficar ali de pé para poderem adorar ou ministrar diante do Senhor. Todas as vezes que você vê Deus se manifestar dentro desses templos, e até mesmo depois que este templo de Salomão foi destruído, logo na época do templo de Zorobabel, quando você entra pelo reinado de Israel sendo reconstruído, e o templo que agora é erigido é infinitamente menor do que aquele em glória e em poder, humanamente falando, você vai ver ainda um profeta dizendo: a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. E você vai ver agora, nós entramos pela parte do Novo Testamento, chegamos na porta de um templo, e uma porta que se chamava Formosa, uma igreja bela, um templo arquitetado, um templo construído, um templo que era para os hebreus a sua maior indumentária sagrada, que era para eles um orgulho próprio, um templo lindo, que tinha até o prestígio de Roma, que recebiam até dinheiro para que pudessem cuidar da limpeza e de todos os rituais que ali tinham. Mas todos os dias alguém era posto naquela porta, e todos os dias alguém alimentava as esperanças daquele homem com apenas moedinhas, até que um dia aquele santuário recebeu dois homens que eram diferentes. Dois homens que estavam transtornados com a religião parada, com a religião arcaica. Estavam atropelando todo tipo de sistema religioso falido e queriam algo novo. Que queriam de fato ver a glória do seu Deus mais uma vez ser manifesta dentro deste ambiente. E a conversa e o diálogo de Pedro e João com este coxo, ao invés de me trazer muita alegria, me traz aqui dentro do peito um aperto. Porque ambos olharam para os olhos daquele homem e viram nele uma necessidade que a igreja de dentro não podia dar. Que o templo erigido, por mais bonito, rico, rituais e coisas cabalísticas que haviam ali dentro, não podiam dar. O homem vivia pedindo a eles dinheiro. Mas é o meu irmão Pedro, aquele de sempre, aquele que sempre fazia aquilo que ninguém mais tinha coragem de fazer, aquele que sempre trocava as mãos pelos pés e deixou Jesus em saia justa várias e várias vezes. Aquele atrevido Pedro, e eu gosto muito de usar esta palavra, atrevido. Deus é apaixonado por gente atrevida. Eu acho que o que falta na nossa geração é isso. São homens e mulheres atrevidos. Atrevidos no sentido de serem ousados dentro da palavra, de crerem na Bíblia que carregam debaixo do braço, de crerem na fé que é pregada dentro de um templo como este, de voltarem a acreditar na palavra de um profeta que está pregando, que está usando o poder da sua oratória para convencer. Precisamos voltar nesse tempo.
que se não voltarmos num tempo parecido com esse, os nossos filhos não terão uma igreja bela e uma igreja viva para congregar. Congregarão em esqueletos, vão congregar em mausoléus, vão entrar em megatemplos belos, suntuosos, mas sem vida, sem essência, sem unção e sem garra e sem graça. Os nossos filhos precisam voltar a congregar em igrejas que assombram, em igrejas que você sabe como o culto começa, mas não tem noção nenhuma de como é que vai terminar. Precisamos voltar a dizer ao povo que o nosso Deus não trabalha com formas. Deus não é confeiteiro, porque tudo que é posto em uma forma sai exatamente como programado. Deus não trabalha com formas, Deus trabalha com formas. O que faz a bênção divina se aproximar e a unção se esparramar e o poder sobre-humano criativo de Deus operar, não é o pregador que fica pregando, gesticulando ou dizendo. É a junção de um todo, de uma igreja que carece, de uma igreja que tem fome de Deus, de uma igreja que tem sede de Deus, de uma igreja que está cansada de só ouvir blá blá blá. Vivemos uma geração onde os homens sabem tudo, tudo aquilo que os homens podem aprender dentro de um livro, eles sabem. As suas mentes estão fixas em coisas humanas, têm argumentações para dialogar com juízes, com magistrados, conhecem tudo de jurisprudência e psicanálise e coisas mais. Mas faltam homens que tenham entendimento daquilo que nós chamamos de paracletologia, daquilo que nós chamamos de unção revelada pelo Espírito de Deus. Vivemos num tempo onde os homens levantam e aplaudem os Paulos da vida, dizendo que pensam termos à nossa frente um homem que aprendeu aos pés do doutor Gamaliel. Faltam-nos homens com coragem de Paulo para dizer: nada do que aqui eu fiz ou vos ensinei, eu vos fiz e ensinei em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Tudo que eu apresentei a vocês foi revelação de Espírito e de poder e de graça e de glória divina. Se é para Jesus, tem que ser um pouquinho mais forte do que isso. As nossas igrejas têm o levanta e anda. Não. Temos o ouro e a prata. E o ouro e a prata parecem que falam muito mais alto do que o levanta e anda. Podemos sustentar as viúvas e os órfãos, podemos abrir casas de recuperação de drogados, mas se juntarmos essa multidão que aqui dentro e aí fora está, e colocarmos um paralítico na frente deles, vamos ter que todos ir para casa pedindo perdão ao paralítico e dizer: perdoa, irmão, nós não temos o poder de te levantar. E aí usamos os argumentos mais chinfrins: é porque não foi a vontade do Senhor, é porque não foi o tempo, é por causa disso ou daquilo. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de ver a nossa geração entrar dentro da igreja, ouvir, mastigar, colocar no papel e achar que isso é só uma filosofia de vida. Cristianismo não é só filosofia de vida. Cristianismo é uma revelação da unção e da autoridade que Deus deu ao primeiro homem no Éden, e lá ele perdeu. A unção que Deus deu a Adão no Éden foi muito maior do que só administrar a terra. O Senhor disse a ele: sujeitai a terra, dominai a terra. Esta é a unção que o Senhor Deus deu a mim e a você. Unção para dominar, para sujeitar. Não é para sermos capachos de Satanás, é pelo contrário. É para Satanás ser um serviçal. Não é para sairmos daqui morrendo de medo de obra de macumba, pelo contrário. É para irmos nas obras de macumba e meter o pé em tudo aquilo e dizer que a glória e a graça ainda está sobre a nossa vida. Igrejas que assombrem. Falta-nos uma igreja lá, Wittenberg, na Alemanha. Uma igreja que empreste as suas portas para que um profeta vá na frente dela e pregue contra todas as heresias, e contra toda a frieza, e contra todo o poder que o homem possa ter inculcado dentro das mentes e colocado o jugo sobre os homens. Falta-nos uma igreja onde podemos fazer dentro dela uma revolução, esparramarmos esta chama aí para fora. Oxalá que Deus tenha levantado você para isso.
Eu creio, todas as vezes que entro aqui dentro, e hoje eu disse ao apóstolo, eu senti algo novo aqui. Eu sinto que essa igreja está passando por um processo, um tempo de renovo. Eu digo isso de forma profética, onde o Senhor dará uma unção nova aos membros que pertencem a esse lugar. Não serão chamados apenas de crentes que pertencem a uma igreja grande, de um pastor que é lindo e poderoso. Esta igreja chegará num tempo onde os membros dela serão operadores de milagres. Eu estou profetizando que o projeto de Irajá vai começar a assombrar o planeta Terra. Quem pega essa profecia, pega ela, pega pra você, pega. Meu Deus, não faz muito tempo, eu estava na frente da minha TV, garoto, 14 anos atrás, assistindo um DVD que me deram de um homem que pregava. Até então o seu quartel-general era em Toronto, no Canadá, e lá estava a bênção de Toronto. Quando eu tive a oportunidade de ir até lá e ver onde começou a bênção de Toronto, eu comecei a rir. Pois foi aqui, num lugar pequeno e humilde. O que é que aquele homem de Toronto tinha que nós não temos? E a bênção se tornou grande, e hoje é o maior evangelista do mundo. Estou falando de Benny Hinn. Eu fui a Pensacola, quando tiveram que reformar a cidade inteira. Tiveram que ampliar o aeroporto por causa de uma igreja que tinha 200 crentes. E em menos de um ano foi para 5 mil membros. E vinha gente do mundo inteiro, crentes milionários, parando os seus jatinhos para entrarem lá dentro e verem o que é que estava acontecendo. Não sei se o apóstolo chegou aí na igreja, eu fui. Tiveram que fazer 2 rampas, uma na lateral esquerda e uma na lateral direita da igreja. Pergunte para quê? O paralítico entrava sendo empurrado na cadeira de roda na rampa da esquerda. 1h30 depois tinha que expulsar ele da igreja, porque tinha uma multidão de gente querendo entrar, mas ele mesmo saía do outro lado empurrando a cadeira que ele veio andando. Igrejas que assombram. Até hoje ninguém entende o que aconteceu em Seul. E quando você chega lá na igreja do Evangelho Pleno, dirigida pelo reverendo David Young Shu, você não entende bolhufas do que está acontecendo. Eles não têm essa fé explosiva que a gente tem, esses pulos, esses gritos pentecostais. Eles oram sem parar, sim, quase 24 horas por dia. E são milhares e milhares e milhares de crentes. Você para ouvir o pastor da igreja com o maior número de rebanho que pode haver dentro de um país. E você fala, esse é o maior pregador? O que é que ele tem? Ele tem uma igreja que assombrou o país dele, ao ponto do presidente da república do país dele ser diácono na porta da igreja dele. Chama que assumberia. Falta-nos uma igreja que assombra. Aquela igrejinha que o Rio de Janeiro conhece muito bem, e ninguém melhor que vocês conhece ela. Criada no solapé dos montes, feita nos morros, de madeirinha, toda quebrada, com os irmãozinhos sem dente, não sabe nem falar direito. Mas os videntes de Deus, os profetas de Deus, bradaram lá de cima dizendo que haveria de acontecer uma revolução. Ei, o Rio de Janeiro é conhecido no mundo inteiro. Pena que não por causa do avivamento ainda. É conhecido pelo carnaval, pelo Cristo Redentor e dessa vez pelo PAN. Eu queria profetizar que daqui a algum tempo o Rio de Janeiro será conhecido como o estado das igrejas que assombram. Como o estado das igrejas que assombram. E o que eu estou falando aqui não é utopia, não é mentira, não é uma coisa impossível. Pode acontecer. Qual é a fórmula, pastor Marcos? Se tivesse fórmula, todo mundo seguia. A fórmula é revelada a você. É com você. A
atitude não é só do pastor Ezequiel, a atitude não é do conselho de pastores, a atitude é de um todo, é da igreja. É a igreja que tem que rever os seus princípios, os seus valores. É a igreja que tem que olhar por onde tem caminhado e o que tem feito. É a igreja que tem que voltar a falar o que é santidade e o que não é santidade. É a igreja que tem que voltar a rever a sua maneira de ir, a sua maneira de entrar, com quem ela tem feito pactos, alianças. Satanás debocha de nós. Ele ri na nossa cara, porque ele sabe que não tem poder algum. E o poder que ele tem é efêmero diante do poder que nós temos. Nós temos poder. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu disse que nós temos poder. Essas línguas que você fala aí, que você nunca aprendeu em escola, só você tem isso. Isso não é só um sinal, isso não é só um clichê pentecostal, isso é autoridade. Isso é uma mensagem direta no ouvido de Deus. Deus para te escutar, ninguém entende, só Ele entende. Ore mais em línguas, use mais a autoridade que o Senhor te deu. Ande nessa terra batendo o pé firme sobre ela, porque pé de crente batendo no chão bota qualquer demônio para correr. Satanás sabe que o final dele é debaixo dos nossos pés. Use a autoridade, use. A sua igreja assombra alguém, querido? A sua igreja assusta alguém? Pastor, não, porque não é a vontade de Deus. Quem disse que não? Eu vou lhe dizer como é o seu Deus. Pense num ser que é um gentleman, um cavalheiro. É o seu Cristo. Ele não vai além daquilo que você deseja e não faz aquilo que você não quer. Ele só age de acordo com a sua vontade, no quesito de glória, avivamento, unção e poder. Ele poderia interferir na história? Poderia, mas jamais fará, porque ele estabeleceu leis. O livre arbítrio é um deles. Como é que ele pode avivar a congregação onde você vai, se você morre de medo disso? Como é que ele pode trazer o avivamento que ele procura trazer sobre a nossa nação, se muitos líderes têm medo disso? Ah, pastor, é porque todo avivamento gera excessos. Qualquer um de nós sabemos disso. Mas são excessos que podem ser trabalhados. São excessos que com carinho podemos chegar a um denominador comum sem escracharmos. Podemos ser elegantes. Os que têm mais experiência, que ensinem os outros com carinho, com respeito, mas por favor, não jogue água em cima desta chama. Porque é melhor não conhecer esse fogo do que conhecer e alguém ter apagado ele. E a minha oração nesses dias é que o meu Deus, na calada da noite, vá até os carros-pipas de Satanás, até os bombeiros que ele tem usado para apagar esta chama do avivamento, enquanto dormem esses demônios, porque o Deus de Israel não dormita e não dorme. Ele troque a água por combustível, e cada vez que tentarem apagar esta chama, mais ela se acende, mais ela se esquenta, mais ela vai se abrasar. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua igreja vai sofrer um impacto da glória de Deus tão grande. Não será o vento da brisa suave da caverna de Elias, será o furacão de Atos capítulo 2. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que línguas repartidas como que de fogo vão começar a pegar os crentes da sua igreja. E aqueles que nunca falaram em línguas, que comecem a receber isso aqui dentro agora. A igreja precisa voltar a assombrar o mundo. Os homens têm que parar na frente das nossas igrejas e perguntar o que quer isso dizer. O que significa esse barulho? O que significa essa pureza?
Temos que assustar os homens não apenas com os nossos gritos e pulos, mas com o nosso testemunho. E esse talvez seja o maior poder que a igreja tenha, o poder do testemunho pessoal. Você mostrar a alguém que a sua vida mudou sem ter que falar nada. Você ouvir as pessoas maltratarem a sua fé e ao invés de brigar, ao invés de armar um muque, você abaixar a cabeça, contar até 10 e dizer assim: eu vou orar pela sua vida. Precisamos voltar a assustar esse mundo e colocarmos o diabo no lugar dele. Eu passei a vida inteira pensando que o diabo era um pitbull, por isso corria dele. Eu descobri que o infeliz não passa de um vira-lata. E eu quero chutar o mulambo dele. Quero mostrar a ele que nós não somos um Zé Mané nem um povinho qualquer. Nós somos a esperança do planeta Terra. A sua igreja vai espantar o bairro onde ela está alicerçada. Eu profetizo em nome de Jesus que ninguém volta para casa como homem e mulher. Hoje não. Hoje volta como brasa de fogo tirada do altar. Só quem crê nisso faz barulho para acordar a igreja. Ouça, e já vou terminar. Eu sou assembleiano. Já fui assembleiano do pé roxo. Hoje eu sou assembleiano roxo só. E a minha igreja às vezes parece não me entender. Aliás, quem é que entende profeta? Ninguém. Não tente entender. Se tentar entender, você fica maluco igual a ele. Eu preguei nos 96 anos da minha igreja. Se você entrar no meu site, você vai encontrar lá na abertura da página um estádio com 70 mil pessoas em Belém do Pará, debaixo de chuva. Começamos a pregar, era umas 9 e pouco, não me lembro direito. Eu sei que rompemos quase no início da madrugada e ninguém se movia, debaixo de chuva. 70 mil pessoas com fome e sede de Deus. Naquela noite eu não dormi, porque eu entrei dentro do quarto de hotel e comecei a orar pela minha denominação. E por ela eu orei por todas. E me lembrei dos ensinos e dos estudos. Tem um livro da nossa igreja que se chama Diário de um Pioneiro, editado pela CPAD. Nesse livro diz lá um dos testemunhos de Gunnar Wigner ou Daniel Berg, não sei, foi um dos dois que fundaram a Assembleia de Deus. Escreviam lá no seu diário: o culto de hoje foi tanta glória, com tanta unção, que eu estendi a mão para um homem no culto e ele flutuou no ar, bem alto, e voltou para o chão. Ele disse: depois eu estendi a mão de novo e um homem flutuou no ar. Na primeira edição do livro, na segunda tiraram a palavra flutuar e colocaram que o homem foi lançado para o alto. Você roda a página, mais 10 páginas à frente, está escrito lá: e o culto tinha tanta unção e poder que eu pregava, precisava parar porque sentei, porque me deu uma crise de riso. Um missionário que fundou a minha igreja, ele disse: eu ria tanto que rolava no chão. E o culto parou porque todo mundo era contagiado por aquilo. Depois voltei, sentei-me, voltei em mim, continuei a pregar e tive que parar porque fui tomado pela presença de Deus de novo. Eu falei: Deus, é por isso que aquela igreja cresceu tanto. Ela assombrava, ela assustava. As pessoas entravam lá dentro doentes e saíam curadas. E hoje eu entro
entro em tantos templos, porque eu prego desde muito cedo. Em alguns lugares que quando eu olho para trás eu digo, essa não pode ser a minha igreja. Porque lá na porta está escrito que é o nome da minha igreja, mas dentro não tem a unção e a graça que tinha no princípio. Aí alguém se levanta e diz assim, não, é porque as coisas mudam. A gente amadurece. Eu não quero amadurecer nunca. Se for para me esfriar na fé, eu quero ser um menino para sempre. Eu quero que as pessoas puxem minha orelha, me chamem de Zé Mané, me chamem de quadrado, me chamem de retangular, me chamem do que for, mas não tirem, em nome de Jesus, essa alegria que eu tenho no meu peito, de ser um pentecostal genuíno, de adorar a Jesus com os meus gritos, os meus pulos, os meus saltos, e de ver as minhas lágrimas caírem num culto como esse. Está na hora da nossa igreja, eu não digo como denominação, mas da igreja, o corpo de Cristo se erguer, se levantar e fazermos ao redor da nossa igreja um bloqueio contra as hostes do diabo. Chega de andarmos pela cabeça dos outros. Chega do mundo lá fora de darmos como temos que ser, como tem que ser a nossa igreja, como tem que ser o nosso ritual. Nós temos um manual que é a Bíblia Sagrada. Nós temos homens de Deus à frente da liderança da igreja. Está na hora de mostrarmos ao mundo que nós viemos para transformar ele, não para sermos transformados por ele. Eu quero crer que depois desse congresso, o Senhor Deus vai transformar a sua casa num altar que vai voltar a fumegar, e a glória de Jeová vai te tomar naquele ambiente. Eu quero congregar numa igreja que me assuste, onde ao entrar dentro dela eu tenha dificuldade para respirar, onde eu tenha temor a ponto de não querer mascar um chiclete dentro da igreja, onde eu tenho vontade de entrar no templo e nem conversar com quem está do meu lado, porque a qualquer momento Deus pode se revelar e se manifestar a mim pessoalmente. Eu quero congregar numa igreja que quando o levita pegue o instrumento para tocar, ou a outro pegue para cantar, um paralítico dê um grito lá porque foi atingido pela unção e se levante. Eu quero uma igreja que me assombre. Olha o irmão do seu lado e pergunte a ele: a sua igreja te assombra? Agora com um semblante de fera, olha para o seu irmão e diga a ele: a sua igreja te assombra? Ou você sai de lá assombrado? Eu troco o ouro e a prata pelo levanta e anda. Quem troca comigo? Fique de pé, por gentileza. Coloque tudo que tiver na sua mão no banco. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Ontem aconteceu algo na minha vida que há muito tempo não acontecia. Eu moro numa cidadezinha muito pequena, nascido e criado lá. E raramente eu vou à igreja lá, que eu sempre prego. E todas as vezes que eu estou lá, muito cansado, eu me escondo dentro de casa. Mas ontem o Senhor se moveu em mim, disse: vai à igreja. E eu chamei minha esposa e fomos para o culto. Depois de andar pelo mundo inteiro, congregar com grandes homens de Deus e participar de grandes eventos, às vezes a gente tende a esquecer da nossa origem. Quando eu entrei na igrejinha pequena, sentei no púlpito e olhei do meu lado e vi o presbítero da minha época, puxava minha orelha quando eu ia para a escola dominical, lá velhinho, seus cabelos brancos, mas ali sentado, com a sua biblinha rasgada
em cima da terra, dando glória a Deus. Olhei para ele e falei: Jesus, o tempo passou, mas a fé dele não mudou. O pastor não pôde ir ao culto e me mandaram pregar. Eu falei: justo hoje que eu vim para ouvir, o Senhor me manda pregar. E pregar que jeito? Eu não consegui pregar ontem, porque de cima daquela tribuna eu olhava e eu conheço todo mundo. E eu vi amigos que começaram comigo, que tinham a mesma chamada que eu, que oravam comigo no princípio, depois se esquivaram, que queriam mudar o mundo, idealistas da fé, moços que quantas noites nós não trocamos baladas para ajoelharmos no púlpito e pedimos a Deus que nos usasse. Eu vi eles lá, cheios de teia de aranha, parados no meio da igreja, sem vida, sem sonhos. Um culto parado, as pessoas cantando os mesmos hinos de 20 anos atrás. Embora eu visse o presbítero aqui com a sua fé inabalável, eu vi pessoas mortas no meio da igreja. E eu chorei. Digo isso pelo Senhor. Eu chorei porque eu falei: Jesus, eu viajo o mundo e é aqui que as minhas filhas congregam. Elas não têm mais a força que eu tinha. Elas não pertencem mais à igreja que eu pertencia. Porque na minha época a gente tinha fome de Deus. E eu falei: que igreja elas vão congregar daqui a 10 anos se Jesus não voltar até lá? A minha igreja não assombra mais. Inclina a sua cabeça. Meu Deus, tem uma multidão na minha frente. Homens e mulheres que querem uma igreja que os assuste. Queremos uma igreja que nos assombre. Queremos sair do culto tremendo. Queremos sair do culto sabendo que o Senhor esteve ali. Traz a sua Shekinah! Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Solte a mão do seu irmão, pegue ele pelo braço, traz ele mais perto, mais íntimo. Ah, esse fogo tem que se alastrar. Se segura, projeto Irajá!
disse: irmão, eu descobri aqui, apóstolo, por que aquela igreja assombrava. Ela assombrava porque tinha um Pedro que olhou para o paralítico e disse: levanta. E não esperou o paralítico levantar. A Bíblia diz que Pedro pegou o paralítico pela mão e colocou ele em pé. Falta atitude. É isso que Deus vai te dar hoje. Não se assuste com o que vai acontecer com você depois de amanhã. Virá uma unção de atrevimento na sua vida. Virá uma unção de coragem sobre a sua história. Virá uma unção de autoridade. E as portas do inferno não prevalecerão. Levante as duas mãos, abra ela, abra. Chacoalhe elas. Faça uma tomada disso. Foi num culto como esse. Só mudou o espaço geográfico e o pregador. Mas no meio do povo tinha um homem com desejo. Aquele que eu falei no começo, Benny Hinn. Era uma mulher pregando. E o que ele queria, Deus deu para ele no meio da multidão. Pai, onde houver uma mão chacoalhando, coloca sobre ela a unção da intrepidez, a unção da autoridade, a unção da força, a veemência da sua glória. Essas mãos não serão comuns. Onde eles tocarem, Senhor, vai incendiar. Por favor, vire para o irmão que está do seu lado, coloque as mãos sobre ele, profetiza e a gente canta. A gente canta bem forte. Mão direita aberta. Diga comigo em nome de Jesus. Todos os demônios que bloquearam a visão da minha igreja, que roubaram a intrepidez da minha igreja, que escureceram os horizontes da minha igreja, que esfriaram a minha fé, que apagaram o fervor que havia em mim, que destruíram a minha família, que tomaram posse do meu coração, que destruíram o meu trabalho. Eu ordeno para a palma da minha mão agora. Não estou pedindo, eu estou ordenando para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão, fecha. Levante lá em cima. Eu vou contar até 3. 1, 3, você joga no chão e pisa em cima. E se prepare. Vamos assombrar.
Ei, cara, suteria mandere condere veribiana charamaragai. A sua vida não é mais a mesma depois de hoje. 1,5. A sua casa será a plataforma do avivamento nessa terra. 2. Esta igreja crescerá a 100 por 1, a 100 por 1. 2,5. Satanás está com seus dias contados